Paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Oséias. Com alegria vamos iniciar a nossa sexta aula dessa série Em Busca da Verdade. E mais uma vez eu te peço, abra seu coração, enquanto eu peço para que Deus abra a nossa mente para a correta compreensão da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o propósito do Espírito Santo. O propósito principal, e eu até poderia acrescentar suficiente para nós sermos cheios do Espírito Santo, é sermos salvos, é a salvação da nossa alma. Nós vimos na aula passada que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, o propósito principal de nós sermos batizados com o Espírito Santo, é entrarmos no reino de Deus, concorda? Mas Deus também tem outros propósitos para que enquanto nós estejamos aqui na Terra, vivendo nesse corpo. Um dos propósitos é para nos capacitar para a obra de Deus, nos capacitar. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder significa capacidade. Capacidade para falar de Jesus, para testemunhar, para pregar a palavra, para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Somos capacitados pelo Espírito Santo. O outro propósito do Espírito Santo é nos guiar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Bem? Então, sempre no momento de dúvida, de insegurança, peça a direção de Deus e Deus vai te direcionar pelo seu Espírito. Né? O outro propósito do Espírito Santo é nos ajudar a vencermos a batalha. Né? A nossa batalha é espiritual e nós a venceremos pelo Espírito de Deus. Vencermos os demônios, vencermos as obras das trevas, vencermos o inimigo de nossas almas, que é o Satanás, né? E também um outro inimigo que está conosco, que é a nossa natureza humana, conhecida como a nossa carne. Né? A nossa carne tem desejos opostos à vontade de Deus. A nossa carne tem desejos que vai na contramão daquilo que Deus gosta. E uma maneira de dominar, de vencermos os desejos da carne, como a Bíblia fala, a concupiscências, né? É por meio do Espírito Santo. Portanto, né, tem vícios, tem pecados que você vai dominar, vencer quando estiver cheio do Espírito Santo. Olha que razão preciosa de nós buscarmos o Espírito Santo. Né? Transformar, esse é o outro objetivo, transformar o nosso corpo, que hoje é descendente de Adão, né? Que hoje tem, como falamos agora há pouco, inclinações ao pecado. Esse corpo não vai entrar no reino de Deus. Como assim, pastor? Não, esse corpo não vai herdar os céus. É necessário recebermos um novo corpo. Esse corpo precisa ser mudado, transformado. E o agente transformador desse corpo para um outro, que a Bíblia chama de corpo glorificado, é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, se o arrebatamento acontecer hoje, e alguém não tem o Espírito Santo, como o corpo dele, esse corpo humano, né, carnal, será transformado em um corpo glorificado? Sem o Espírito Santo. Não haverá chance, não haverá possibilidade. Portanto, hoje é o dia de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Bem, então vale a pena. Um outro assunto ainda ligado ao Espírito Santo, muito, mas muito importante, é: será que todos falam em outras línguas quando recebe o Espírito Santo? Será que todos falam em outras línguas quando recebe o Espírito Santo? A resposta é sim. Todos na Bíblia, e não só apenas na época bíblica, na época da igreja primitiva, mas ainda hoje, a evidência é a mesma quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo, é falar em outras línguas. Né?
Há várias escrituras a respeito disso, a começar no dia de Pentecoste, né, quando eles estavam reunidos lá, 120 pessoas no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo e todos, sem exceção, todos falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo queria que eles falassem. Mas não parou ali no dia de Pentecoste. Os samaritanos falaram, você pode conferir isso, Atos capítulo 8. Né? Lá em Éfeso, eles também falaram. Cornélio, o primeiro gentil, falou em um novo idioma, em uma nova língua, ou línguas estranhas, movido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Hoje, exatamente hoje, se alguém recebe o Espírito Santo, a única coisa que confirmará esse evento é o falar em novas línguas. Né? A Bíblia menciona isso, nós podemos também analisar isso com toda clareza, com toda tranquilidade, que isso é o que Deus escolheu. Né? Falar em outras línguas é importante também, é a evidência inicial que alguém recebeu o Espírito Santo. Né? Nós vamos estar falando nas próximas aulas sobre o que comprova que o Espírito de Deus ainda mantém em nós, mantém em uma pessoa. Obviamente, ainda é o falar em novas línguas, porque não é uma experiência única. Né? Já fazem muitos anos que eu fui batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, né? Mais de 10 anos, mas ainda hoje, na minha devocional, na minha oração, eu falei em novas línguas. Né? Então, mais de 10 anos que se passaram desde a primeira vez. E uma outra coisa importante que estaremos falando é sobre os frutos do Espírito. Né? Porque alguém cheio do Espírito Santo, ele vai produzir os frutos do Espírito, e é tema que nós estaremos abordando, falando na aula que vem. Deus abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.